Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Insônia pode gerar incapacidade para o trabalho. O Design Thinking ajuda empresas e pessoas a inovarem no mundo dos negócios. A ferramenta já chegou também no serviço público. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho Alexandre Piovesan faz um balanço sobre o primeiro ano da reforma trabalhista. O Hora Extra está começando agora. O Design Thinking pode ajudar empresas e pessoas a inovarem no mundo dos negócios. A ferramenta já chegou também no serviço público. No TRT de Goiás, os servidores utilizaram a técnica para planejar ações na área de tecnologia da informação. O novo conceito chegou há cerca de 5 anos no Brasil e aos poucos tem se espalhado no ambiente corporativo. Quem já ouviu falar do Design Thinking? Não conheço. Não, nunca ouvi falar sobre isso, não. Não, nunca ouvi falar. Não sei o que é isso? Todo mundo sabe que o mundo dos negócios sobrevive de ideias inovadoras. E é aí que entra o Design Thinking, um termo em inglês que, traduzido para o português, significa planejamento do pensamento. São métodos utilizados por designers que agora são aplicados na área da administração de empresas e de instituições públicas. Por meio de um trabalho colaborativo, a proposta é reunir profissionais de diferentes áreas para que juntos, de forma criativa, consigam encontrar soluções para os desafios do mundo organizacional. Em busca de propostas para a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que terá vigência nos próximos 2 anos, o TRT de Goiás realizou uma oficina utilizando a abordagem com servidores de vários setores do tribunal. A proposta é promover um ambiente em que todos se sintam à vontade para expressar as ideias, inclusive as mais malucas. Bastante diferente. A gente está acostumado naquelas reuniões, uma mesa, todo mundo meio engessado, discute cada ideia, uma ideia por vez. Aqui a gente trabalha muito a divergência, então assim é uma tempestade de ideias, sugestões que às vezes podem parecer até um pouco assim sem nexo. E depois a gente vai refinando e vai tentando achar, um consenso, um ponto positivo dentre tantas ideias. Aqui todas as sugestões são bem-vindas e cada uma é registrada, pregada nas paredes e apresentada ao grupo. O Design Thinking envolve todo um processo, onde as ideias aos poucos ganham formato até se tornarem aplicáveis. No mundo do Design Thinking, pensando em processo, ele é dividido em 3 etapas, Eu tenho uma etapa de imersão, que é a etapa em que eu mergulho no conhecimento daquela temática a ser resolvida, daquele problema a ser solucionado. No segundo passo, eu entro na fase da ideação, na qual eu proporciono às pessoas a gerar o maior volume de quantidades de ideias possíveis para a solução. E a última etapa é a prototipação, em que eu faço testes para materializar, tangenciar aquilo que foi pensado e tornar algo realmente material para ver se aquela solução realmente se adequa àquilo que foi proposto. Ainda segundo o assessor do Tribunal Superior do Trabalho, essa abordagem ajudou a resolver problemas de comunicação no TST. Então, dentro da própria oficina, foi levantado possibilidades da gente possibilitar melhorar a comunicação da área de tecnologia com a área fim do TST, com a área final do TST. De acordo com este técnico de Tecnologia da Informação do TRT 18, durante a oficina surgiram boas propostas que devem ser aplicadas no atendimento aos jurisdicionados. Eu vejo que tiveram 2 ideias bem inovadoras. A primeira é o uso do chatbot. O chatbot é um robô que simula uma pessoa num bate-papo. Então a pessoa está ali conversando via WhatsApp, via Skype ou via Facebook. Ela acha que do outro lado tem uma pessoa falando com ela, mas na verdade não é. Na verdade é um robô treinado para dar respostas e fazer o atendimento daquela pessoa. E um outro projeto na área de inteligência artificial também é da área judiciária. Eles já perceberam, hoje está ficando muito comum a preparação de textos com base em outros textos do mesmo modelo, do mesmo estilo literário ou da mesma linha de pensamento. Então a área a diretoria geral, a assessoria jurídica da diretoria geral também trouxe algumas ideias para a gente ajudar a montar documentos para a assessoria jurídica, seja para licitação, seja um parecer técnico da assessoria jurídica. Eu acho que vai ser bacana, a gente vai conseguir fazer nesses próximos 2 anos. Esse método, ele
ganhou um boom extraordinário nos últimos 5 anos, chegou no Brasil com muita força. Então, instituições públicas também já estão participando dessa nova forma de conversar com a pessoa, nova forma de entender os desafios e nova forma de apresentar soluções, né? Então, na iniciativa privada, isso já chegou há um bom tempo e agora nas instituições públicas a gente começa a ver esse conceito do design chegando com maior força a partir aí dos últimos 3, 4 anos. Insônia pode gerar incapacidade para o trabalho. O sono de má qualidade traz diversos problemas à saúde e precisa ser combatido. Veja na matéria a seguir. A rotina da analista judiciária Lídia Barros começa logo cedo, mas a chegada ao trabalho e as atividades do dia a dia nem sempre são tranquilas para ela. Lídia, assim como 1 em cada 5 brasileiros, enfrenta problemas com o sono. Quase nunca consegue dormir antes de 1h da manhã. E a insônia tem sido frequente na vida dela há cerca de 1 ano. Eu tenho sim um problema com sono, eu não tenho noites bem dormidas todas as vezes. Eu acho que mais da metade das noites que eu passo não são boas, não tem aquele sono realmente ininterrupto, restaurador, né? São assim, noites que eu demoro a pegar no sono, acordo muito cedo, não tenho uma qualidade de sono boa. Às vezes, em casos mais graves, né, em dias mais graves, é uma sensação de não ter pegado hora nenhuma da noite no sono. No trabalho, Lídia precisa se esforçar para que o rendimento não seja prejudicado por causa da insônia. Ela relata que se sente mais cansada e com dificuldade de concentração nos dias em que não dorme bem. Muitas vezes recorre a algumas xícaras de café para amenizar o problema e ainda tenta enfrentar a situação sem ajuda médica. Olha, não procurei ajuda médica, realmente. Eu vou deixando para lá, eu às vezes acho que é um problema menor, embora não seja. E também, assim, medo de fazer muito exame, de perder muito tempo. Mas são coisas que eu vou tentando daqui e dali melhorar, né? Essa coisa, assim, de me desconectar, que eu ainda tenho muita dificuldade. Eu sei que eu preciso me desconectar, parar com as mídias, com o celular, com televisão, com o próprio computador, né? Aí eu tenho essa dificuldade de me desconectar. Eu sou muito curiosa, gosto de estar por dentro de tudo. E aí à noite, quando eu me sinto mais ativa à noite, então é mais difícil ainda desconectar. Porém, aos poucos eu estou conseguindo assim, colocar atividade física, que eu sei que faz muito bem, ajuda na qualidade do sono. E tentar não tomar café durante a tarde, durante a noite, né? É uma coisa que ajuda também. É importante saber em que momento é preciso procurar ajuda especializada. Cerca de 32% da população tem insônia diagnosticada, um distúrbio provocado por diversas razões e que pode até mesmo incapacitar o trabalhador. A neurologista e especialista em medicina do sono, Juliana Macedo Mendes, alerta que se o problema com dificuldades para dormir persistir por 3 meses e ocorrer ao menos 3 vezes na semana, a pessoa deve sim procurar um médico. O problema tem diferentes graus de gravidade e pode afetar até mesmo a vida profissional do paciente. Se for um grau extremo, né, a insônia crônica, pode levar à incapacidade do trabalho, porque começa a afetar a concentração, memória, né? Aí começa a ter mais erros laborativos, então daí a importância de dormir bem. A médica explica que o acompanhamento é muito importante justamente para fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Existe o tratamento comportamental associado ao medicamentoso, que é uma das ferramentas mais importantes de realmente melhorar a qualidade do sono da pessoa, tirar aquela paciente da insônia, né? O que significa tratamento comportamental? Medidas de higiene do sono adequadas, adotar hábitos saudáveis para que o sono volte a acontecer e também tratamento psicoterápico com um psicóloga do sono, que já existe hoje também em associação com o médico do sono. Entendeu? Então, esse tratamento conjunto ele é muito importante, porque vai abordar a causa da insônia. E o tratamento medicamentoso, a gente vai conseguindo com que a pessoa ressincronize o seu sono, dormindo melhor, por algum tempo ele vai ser necessário.
No próximo bloco, o juiz do trabalho, Alexandre Piovesan, faz um balanço do primeiro ano da reforma trabalhista. O que mudou na dinâmica das relações entre patrões e empregados? Fique com a gente, voltamos já. A reforma trabalhista completa um ano e vem mudando aos poucos a dinâmica das relações entre patrão e empregado e a rotina do judiciário trabalhista. As novas regras ainda causam insegurança jurídica e a demanda de ações caiu em cerca de 25% ou mais, dependendo da região. Novidades como o trabalho intermitente e as demissões por mútuo acordo já são realidade. E o nosso entrevistado desta edição é o juiz do trabalho Alexandre Piovesan, do TRT 18, que vai falar sobre um ano de vigência da Lei 13.467 de 2017. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Alexandre. Obrigado, Fabiola. Agradeço muito pelo convite. Doutor Alexandre, a reforma trabalhista entrou em vigor em um momento que perdura até hoje, de crise econômica, social e política e de extrema insegurança jurídica. Nessa conjuntura, que análise você faz dos reflexos da reforma nas relações de trabalho? Bem, a princípio, Fabiola, muito se fala a respeito da reforma trabalhista no âmbito do direito comparado, sobretudo o direito comparado europeu. E o que eu observo, analisando esse contexto europeu e comparando com o nosso contexto brasileiro, é que na Europa, por exemplo, na França, em que a reforma trabalhista foi bastante recente, nós tínhamos um contexto político, um panorama político em que um candidato, que é o Macron, o atual presidente, conseguiu agregar direita e esquerda sem polarização, a fim de fazer uma reforma bastante equilibrada. No Brasil, nós sabemos que o contexto da reforma trabalhista veio após a queda da presidente Dilma e início de governo do presidente Temer, em que, sem embargo de qualquer discussão a respeito da legitimidade ou não da reforma e da atuação do Congresso Nacional, nós tivemos um momento de grande polarização. E eu acho que os maiores impactos trazidos pela reforma trabalhista justamente vêm dessa polarização, de grupos de resistência em prol da reforma trabalhista e grupos de resistência contra a reforma trabalhista. O que traz muita insegurança jurídica até hoje. De fato, traz bastante insegurança jurídica, até mesmo por conta dos elementos que o Congresso Nacional se valeu para aprovar a reforma trabalhista. Não discuto constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, mas sim a celeridade com que a reforma trabalhista foi aprovada. Doutor Alexandre, uma grande novidade da reforma foi o contrato de trabalho intermitente. Ele passa a ter incidência somente para os grandes empregadores ou em toda a dinâmica do processo produtivo no Brasil? Não, Fabiola, a leitura que se faz do contrato intermitente, ela irradia efeitos não só em relação aos grandes empregadores, como também aos pequenos empregadores. Porque o que é o contrato intermitente? É aquele contrato chamado de contrato 0 hora ou contrato por hora certa, em que o trabalhador trabalha tão somente quando há necessidade de serviço previamente delimitada pelo empregador. Então, aquele empregador que ainda não afincou bases sólidas na dinâmica econômica que ele desenvolve, certamente pode se valer desse trabalhador intermitente para lhe prestar serviços em determinados momentos, a fim de não pagar o período integral, mas tão somente as horas trabalhadas. Certo. Doutor Alexandre, agora nós vamos ver uma pergunta do juiz Celso Moreira Garcia, daqui do TRT 18, que fala sobre a diminuição da demanda na Justiça do Trabalho. Vamos lá? Olá, colega juiz Alexandre. A estatística do nosso regional mostra que de janeiro a setembro deste ano, as ações diminuíram em cerca de 30%, pelo menos na capital. A que você atribui essa redução e se você acredita que ela se manterá pelo ano seguinte? Meu colega Celso, então, na capital, até por dados estatísticos, nós tivemos uma redução grande do número de processos. Saímos de 22 mil processos em 2017 até setembro e hoje
alcançamos, ou setembro desse ano, de 2018, alcançamos 15 mil processos. Eu entendo que o grande reflexo da redução do número de processos vem justamente disso que acabamos de discutir. Cobrança de custas processuais dos trabalhadores e o medo de pagar os honorários de sucumbência. Agora, atualmente os advogados têm encontrado uma nova leitura para que os trabalhadores não sejam imputados a pagar custas ou honorários de sucumbência. Muito se discute a respeito da ação de produção antecipada de provas, que é um meio bastante viável agora, fazendo-se um link com o novo Código de Processo Civil, e também as ações meramente declaratórias, sem pedidos condenatórios, em que a sentença ela é autossuficiente para reconhecer aquele direito e posteriormente viria uma nova ação de cunho eminentemente condenatório para ver aquele direito materializado, satisfeito. Mas isso não seria um retrabalho, ou seja, demandar muito da justiça em duas ações para conseguir aquele direito? Em tese, Fabíola, eu entendo que não. Porque somente haveria uma nova demanda ou manejo de uma nova demanda caso a primeira demanda fosse ou entregasse ao trabalhador aquele bem da vida pretendido. Suponha que ele ajuize uma ação declaratória pretendendo o reconhecimento de um vínculo empregatício. Essa demanda julgada improcedente não daria causa, obviamente, a uma segunda demanda. Da mesma forma, uma ação de produção antecipada de uma prova pericial, por exemplo, caso venha a perícia negativa, ela não daria causa ao ajuizamento de uma nova demanda. Agora, eu entendo que essas ações elas devem ser analisadas sob um espectro constitucional, sobretudo à luz do princípio da ubiquidade da jurisdição, de modo que o trabalhador não pode ter o acesso ao poder judiciário sobrestado por causas estranhas ao interesse dele, normalmente vindas de um processo legislativo, até de certo modo, como alguns dizem, talvez duvidoso pela própria celeridade em que se aprovou a reforma. Então, eu penso que, analisando sob a luz da própria Constituição, do artigo 5º, inciso 35, há uma compatibilização, de modo que ao Poder Judiciário, nessas circunstâncias, é necessário, ou imputa-se o dever, de apreciar as duas questões, caso seja a questão. Em relação ainda à diminuição da demanda, né, e a grande mídia vem reforçando essa questão da negação do acesso à justiça. O trabalhador realmente hoje está com medo de entrar na justiça e ter que, entrando credor, sair devedor? Muito. O trabalhador tem muito medo disso. E uma parte da análise que se fez na reforma trabalhista para trazer pagamento de custas e honorários de sucumbência foi justamente a litigiosidade excessiva que se tinha no mundo do trabalho. E isso é um fato. Então, uma análise econômica do direito, que já se faz muito nos Estados Unidos e no Brasil ela ainda é prematura, indica o quê? Indica que há uma litigiosidade excessiva, pleitos sem razoabilidade, pedidos astronômicos que muitas vezes não se tem direito. Trouxe-se com a reforma, sim, um certo sobrestamento desse direito, mas também se trouxe uma reflexão. Olha, realmente eu devo ajuizar essa demanda? Será que eu tenho direito a esse pedido que eu viso colocar à apreciação do Poder Judiciário? Então, eu entendo que aquele trabalhador que enxerga plausibilidade do seu direito, ele deve sim procurar um advogado que vai fazer esse filtro inicial para saber se é razoável ou não propor aquela demanda. Ok, doutor Alexandre, nós vamos agora para um rápido intervalo, hoje conversando com o juiz do trabalho, Alexandre Piovesan, sobre um ano de reforma trabalhista. Fique com a gente, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Alexandre Piovesan, do TRT 18, sobre o balanço de um ano da reforma trabalhista. Doutor Alexandre, do ponto de vista técnico-jurídico, a Lei 3.467 é legítima? Alguns especialistas defendem que a elaboração da lei não respeitou as regras do processo legislativo. Bem, Fabíola, discute-se realmente isso. Existem teses nesse sentido. Nós temos dois tipos de incompatibilidade constitucional
ou seja, a incompatibilidade da lei em relação à Constituição. É a inconstitucionalidade material, que é em relação à matéria do texto constitucional, e a inconstitucionalidade formal, que leva ou que diz respeito ao próprio processo legislativo. Eu, particularmente, malgrado o tempo curto, exíguo de aprovação da reforma trabalhista, não a vejo como inconstitucional do ponto de vista formal, né? Agora, temos atualmente mais de 20 ações do controle concentrado de constitucionalidade impugnando elementos específicos da reforma trabalhista. A exemplo da própria tarifação do dano moral, que é algo que com a lei de imprensas já havia sido apreciado pelo Supremo Tribunal Federal e já havia sido afastada a regularidade constitucional desse diploma. Então, eu entendo que pontualmente podemos elencar alguns dispositivos de constitucionalidade duvidosa, mas do ponto de vista formal, não, acredito que não. Doutor Alexandre, o que você recomendaria para os trabalhadores com relação às novas regras trabalhistas? Bem, conhecer todo o estuário normativo é uma coisa impossível. Até o grande operador do direito não tem conhecimento a respeito disso. Então, a grande orientação que se deve dar aos trabalhadores é que procurem advogados para se inteirarem a respeito dos seus direitos e, sobretudo, que se filiem ou se associem, melhor dizendo, aos seus sindicatos que têm esse dever de prestar essa assistência judiciária gratuita. Vamos agora à pergunta da advogada Diane Mauriz. Doutor Alexandre Piovesan, o que o senhor recomendaria aos empregadores nesse momento pós-reforma trabalhista? Bem, doutora Diane, o que eu recomendo aos empregadores, e eu faço isso em quase todas as minhas audiências, tenham um consultivo trabalhista, porque o papel do advogado não é só defender no repressivo, mas sim defender no consultivo, evitando demandas. E também aos empregadores que façam valer os seus direitos em relação ao sindicato, que se associem aos seus sindicatos, que também prestam essa assistência judiciária gratuita ao empregador. Os sindicatos são munidos, são municiados de boas pessoas, bons profissionais, para justamente prestarem esse tipo de auxílio. Em geral, doutor Alexandre, como o juiz do trabalho vem decidindo? O juiz pode contar com outras normas e com todo o arcabouço jurídico para decidir se suas convicções conflitarem com as novas regras? Sim, o direito ele é um sistema conglobado de normas. Eu não posso considerar simplesmente a CLT para decidir. Eu devo analisar todo o ordenamento jurídico de maneira sistemática e teleológica para verificar qual é a finalidade dessa minha decisão. E a própria CLT, traz institutos ou regra nesse sentido. O artigo 8º da CLT é uma excelente fonte integrativa que fala que, na ausência de normas do diploma consolidado ou na ambiguidade do diploma considerado ou para fins de integração desse próprio diploma consolidado, o magistrado pode se valer inclusive de fontes do direito internacional. É o que muito se tem atualmente, um grande exemplo, com a aplicação da Convenção 155 da OIT para fins de cumulação de adicionais à luz da tese do controle de convencionalidade e dupla compatibilidade vertical. Então, a independência do magistrado lhe permite avançar para além dos limites da CLT, buscando um arcabouço não só do direito comparado, mas também constitucional, visando tutelar a dignidade da pessoa humana. Doutor Alexandre, mesmo diante de tantos ataques e ameaças à Justiça do Trabalho, ela continua cumprindo a sua função institucional, constitucional, de pacificar os conflitos trabalhistas da melhor forma possível? Sim, eu acredito que sim, plenamente. A Justiça do Trabalho exerce esse viés no seu contexto de microjustiça, que é pacificar os conflitos sociais, de maneira bastante plena, tentando sempre equalizar as relações de capital ou entre capital e trabalho, evitando mercantilização do trabalho, coisificação do trabalhador, e também tutelando interesses a fim de tratar as partes de maneira isonômica, empreender equilíbrio social. Acho que essa é a grande função da Justiça do Trabalho. Doutor Alexandre, para finalizar, como é que fica o panorama futuro da reforma trabalhista, das relações de trabalho e diante ainda de alguns impasses, que estão para ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal? Bem, Fabíola, eu acho que esse amadurecimento, esse panorama futuro,
ele entrega à jurisprudência um papel de amadurecimento, de tato dessas relações sociais e processuais que chegam à Justiça do Trabalho, forjadas à luz da reforma trabalhista, para se saber quais serão os posicionamentos que serão ao longo do tempo consolidados, tanto no primeiro grau, como no segundo grau, como no TST. Recentemente, o TST editou uma instrução normativa delimitando ou indicando o formato de aplicação de determinados preceitos da reforma. Agora, entendo que o grande uniformizador de jurisprudência nesse sentido, quem vai bater o martelo final, quem vai dar o grande panorama, o grande leque futuro da reforma é o Supremo Tribunal Federal, a partir do momento que julgar essas mais de 20 ações do controle concentrado que nós temos impugnando alguns pontos específicos da Lei 13.467. Ok, doutor Alexandre, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui a respeito da reforma, né? 1 ano da reforma. Eu que agradeço, Fabiola. Ok. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o juiz Alexandre Piovesan, do TRT 18, sobre 1 ano da reforma trabalhista. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.